paz, Senhor, a você. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, querido e maravilhoso Pai, por mais um momento, Senhor, nós entramos em Tua presença em oração. Queremos apresentar, meu Pai amado, diante de Ti, meu Pai amado, nesta live, esta palavra, meu Pai amado, que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para que ela venha alcançar, meu Pai amado, o número máximo de almas possível, Senhor. Para que o Senhor, meu Pai amado, venha fazer um renovo, o Senhor venha trazer um avivamento, que através desta palavra, através desta live, o Senhor, meu Pai amado, venha alcançar vidas abatidas, vidas oprimidas, vidas depressivas, pessoas que estão macumbadas, estão escravizadas, meu Pai amado, pelas garras de Satanás, Senhor. Aquilo, meu Deus, pelo qual, meu Pai, tem amarrado esta vida, meu Senhor, não tem deixado ela prosperar, avançar, não tem permitido que ela, meu Pai amado, venha se fortalecer em Cristo neste momento, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para repreender, meu Pai, todo mal, Senhor, e clamar pelo sangue de Jesus, pela legalidade que foi aberta, meu Pai amado, sobre esta casa, Senhor, sobre esta família, sobre esta vida, para que o Senhor venha operar poderosamente. Que o Senhor, meu Pai amado, alcance agora esta pessoa que está aqui assistindo, Senhor. Que o Senhor, meu Pai amado, vá de encontro a ela. Espírito Santo, tome a liberdade. Alcança agora esta vida. Alcança agora esta família. Alcance agora a esta pessoa, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, traga agora um renovo. Entra agora, meu Pai amado, com a tua providência. Vem agora com o teu poder libertador, papai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ver, Senhor, a tua mão poderosa, meu Pai amado, alcançando, meu Pai amado, aqueles que estão fracos, aqueles que estão debilitados, aqueles que estão oprimidos, meu Pai amado, pelo sistema, meu Pai amado, de Satanás. Meu Deus, venha manifestar agora o teu poder. Faça, meu Pai amado, com que a nossa voz ela venha ecoar, meu Pai amado, nos quatro cantos desta terra. Aonde houver uma vida, meu Pai amado, atribulada, aonde houver uma vida, meu Pai amado, escravizada, Senhor, que ela seja liberta agora em nome do Senhor Jesus. Que toda obra de macumba seja desfeita, obra de bruxaria venha cair por terra, obras de feitiçaria venha cair por terra, Senhor. Que obras, meu Pai amado, que foram entoadas, meu Pai amado, ao poder, meu Pai amado, e a mando de Satanás, meu Pai amado, venha ser destruída, meu Pai amado, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos agora. Alcança, meu Pai amado, esta pessoa. Alcança, meu Pai amado, este nome que foi colocado, meu Pai amado, diante do altar de Satanás, meu Pai amado. Arranca agora este nome, arranca aquilo que representa essa pessoa no plano físico e no plano espiritual, Senhor, para fazer, meu Pai amado, com que esta pessoa, ela venha ser renovada e te buscar em espírito e em verdade. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai amado, que colocou o seu pedido de oração, que essa pessoa, meu Pai amado, que está clamando, meu Pai amado, por uma resposta, meu Pai amado, por uma providência dos céus, papai. Meu Deus, vá de encontro a esta pessoa agora. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, para que o Senhor, meu Pai amado, venha de encontro, meu Pai amado, a esta petição e faça desta petição um milagre, para que essa pessoa venha testemunhar de uma grande bênção, um grande milagre, uma grande vitória, para que o seu nome seja glorificado, para que todos aqueles que ainda não te conhecem venham saber, meu Pai amado, que o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de salvação, o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus que restaura, que cura, que transforma e que liberta, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai amado, para apresentar a este Deus, para apresentar a este Jesus e o Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, que tem todo este poder, meu Pai amado, e faz, meu Pai amado, a obra, meu Pai amado, acontecer na vida, meu Pai amado, daqueles que estão quebrantados, aqueles, meu Pai amado, que abrem o coração, meu Pai amado, e permitem que o teu Espírito, meu Pai amado, venha fazer morada. É o que nós te pedimos, meu Pai amado, nesta noite, e já te agradecemos porque nós cremos no milagre dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava em oração no dia de hoje, pedindo a Deus uma palavra, e Deus me trouxe a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 16. Você que encontra-se com a sua Bíblia em mãos, abre aí, eu espero você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 16, aonde a palavra de Deus ela diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Só até aí. Deus falou poderosamente comigo nesta tarde de hoje, referente a esses 2 versículos do capítulo 3, aonde o título é "O espírito mundano causa dissensões nas igrejas", né? E Paulo, ele se preocupa muito em fazer essa reflexão diante da orientação que ele traz à igreja de Corinto, referente ao Espírito Santo, ao templo do Espírito que somos nós, e ao espírito mundano que começa a rodear sobre a igreja do Senhor, trazendo dissensão, trazendo bagunça, trazendo discórdia, né? E diante dessa situação, alguns versículos antes, Paulo, ele começa a fazer uma repreensão diante dos santos do Senhor, diante dos homens e das mulheres de Deus, dizendo que as pessoas já não sabem mais o que é ser o templo do Espírito Santo, o que é estar em comunhão com o Senhor, o que é se guardar, o que é se preservar, como se identificar na presença do Senhor. Porque muitos já estavam brigando pela placa da igreja, muitos estavam dizendo eu sou de Paulo, outros estavam dizendo eu sou de Apolo, né? E aqueles que tinham mais maturidade diziam eu sou de Cristo, né? E independente, irmãos, do pastor que faz a sua cobertura espiritual, independente do ministério onde você congrega, né? Eu quero te dizer nesta noite que você, antes de ser de tal placa de igreja, de ser de tal ministério, de estar debaixo de tal cobertura, você é de Cristo. Deus, aleluia, Jesus. Você é de Cristo. Cristo te escolheu antes do teu pastor te amar, antes da igreja te amar. Cristo te amou primeiro. E Paulo, ele traz esse entendimento à igreja, dizendo existe uma imaturidade espiritual diante desse assunto entre vós. Muitos estão divididos, né, dentro do mesmo corpo. Então nós somos um corpo dividido, coisa que não deveria estar acontecendo, né? Paulo, ele começa a dizer: era necessário vocês estar comendo um alimento sólido, se alimentando de algo que venha a ter um sustento maior para a vida de vocês. Mas essa imaturidade mostra para mim que vocês, com esse comportamento, vocês ainda têm que ser alimentados com leite, como uma criança, na presença do Senhor. E isso é triste de a gente ouvir, né, irmãos? Porque quanto tempo, né, havia essas pessoas dentro do Evangelho, quanto tempo nós já estamos dentro do Evangelho, e muitas das vezes nós não criamos uma maturidade suficiente para servir a Jesus Cristo, para fazer a obra do Senhor, para estarmos de acordo com a vontade dentro do querer do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas das vezes nosso comportamento é como esse povo da igreja de Corinto. Nós mostramos a imaturidade que ainda existe dentro de nós, referente à obra do Senhor, referente a Jesus Cristo, referente ao Espírito Santo, referente ao nosso chamado. E isso tem que nos preocupar, tem que causar preocupação dentro de nós, irmãos, porque se existe algo muito sério em nossas vidas, é a nossa vida com Deus, é a nossa vida espiritual com Deus. Não que as demais coisas não são importantes para nós, mas antes do mundo físico existir, Deus já tinha criado o mundo espiritual, né? E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o que nós conseguimos enxergar. O próprio Espírito Santo, né, atua bem antes da existência dos profetas, dos reis, dos pastores na terra, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, nós vemos onde a palavra ela descreve que a terra
ela se encontrava sem forma e vazia, e desde aquela época o Espírito Santo de Deus ele já pairava sobre as águas, né? E o que isso quer dizer, irmãos? Que antes mesmo de Deus fazer com que houvesse humanos sobre a terra, o Espírito Santo ele já se fazia presente, e ele já operava, e ele já formava as coisas, e ele já movia sobre a terra pelo qual hoje nós nos encontramos, né? E depois que Deus ele começou a colocar a sua criação em prática aqui na terra, né? Porque no céu já havia, nós vemos a forma que o Espírito Santo ele trabalha sobre nós, da mesma forma que ele começou a trabalhar na terra, né? Porque a Bíblia diz que a terra se encontrava sem forma e vazia. Assim, da mesma forma, quando nós estamos sem Jesus Cristo, nos encontramos vazios, né? Nos encontramos sem forma. E quando nós nos colocamos à disposição do Evangelho, à disposição da obra do Senhor, o Senhor começa a nos preencher com quem? Com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que preencheu a terra que estava sem forma e vazia, esse é o mesmo Espírito que nos preenche quando nós nos encontramos vazios e nos permitimos o Espírito Santo vir fazer morada sobre nós. É onde, da mesma forma que ele mudou a história da terra, é da mesma forma que ele começa a mudar a história da humanidade. Muitas pessoas acabam até morrendo vazias de Deus, mas muitos se despertaram para fazer uma entrega, né, ao Espírito Santo, e aos poucos, de uma forma gradativamente, nós começamos a ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Começamos a ser movimentado não mais por nós mesmos, mas pela presença do Espírito Santo. Nós vemos que depois que Deus ele começou a criar a humanidade aqui na Terra, o Espírito Santo ele começa a atuar não só na Terra, mas sim sobre os sacerdotes, sobre os juízes, os profetas, os reis, né? Ele começa a encher a vida desses homens que tiveram intimidade, que tiveram compromisso com o Senhor, homens que entenderam o propósito, né? E depois disso nós vemos, dentro de um grande propósito, eles anunciando o Evangelho, direcionando o povo para a vinda do Messias. E até mesmo na vida de Jesus Cristo, o nosso Messias, nós não vemos diferença, porque o Messias se sujeitou ao Espírito. Ele veio como homem, e quando ele abriu seu coração para o Espírito de Deus, a Bíblia relata que ele foi cheio do Espírito. De início ele já nasceu pelo Espírito. Foi o Espírito que envolveu o ventre de Maria, né, e fez com que Maria gerasse o nosso Santo Jesus, né? E aonde nós vemos Jesus através do Espírito vencendo a carne, né? Nós vemos também o próprio Jesus através do Espírito vencendo o diabo, né? Através do próprio Espírito Santo que estava sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus foi aprovado pelo Espírito Santo. Nós vemos através do Espírito Santo Jesus expulsar demônios, Jesus pregar a cura e libertação com poder e autoridade, tudo através do Espírito Santo, né? E o que me preocupa no livro onde nós lemos foi que Paulo diz que quem estava causando dissensão dentro da igreja do Senhor era um espírito mundano, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso chamado, com o entendimento que nós temos referente às coisas espirituais do Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos achando que quem está nos usando é o Espírito Santo, quem está operando através de nós é o Espírito Santo, quem está agindo, né, com
alguns sinais, é o Espírito Santo. E muitas das vezes pode não ser, assim como aconteceu na igreja de Coríntios, né, porque ele diz algo muito sério no versículo 16, onde nós lemos. Ele diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, às vezes nós não estamos muito preocupados dentro da igreja qual é o Espírito que está habitando sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós. E nós deveríamos muito nos preocupar com isso, porque o próprio Paulo nos alerta, né? Porque o Espírito Santo de Deus é algo que Jesus zelou de uma forma sobrenatural na vida dele. É o mesmo Espírito que quando Jesus ele estava para subir para a direção ao Pai, ele disse assim: e esse mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que eu deixarei em vós. Glória a Deus. Então, Jesus não nos direcionou a buscar a outro Espírito que não seja o Espírito Santo. Jesus não nos orientou a dar lugar e legalidade a outro Espírito que não seja o Espírito Santo. Então, se tem um Espírito que tem que fazer morada sobre nossas vidas, é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A promessa, a grande promessa de Jesus Cristo para nossas vidas. Deus. É o Espírito Santo de Deus, que hoje, né, inclusive hoje, ele habita sobre a igreja, né, a igreja de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos que se declaram igreja têm dado legalidade para outros espíritos, e outros espíritos infelizmente têm subido no altar, têm atuado, né, usando o nome do Senhor. Mas aqueles que entenderam o verdadeiro propósito de ser o templo do Espírito Santo são pessoas que estão sendo tocadas de forma diferenciada, pessoas que se tornaram o santuário do Espírito Santo, pessoas que entram na igreja e ela tem reverência à presença do Senhor, não barganha com o nome de Deus, é verdade, prega o evangelho de salvação e não tenta explorar as ovelhas, porque aquele que explora as ovelhas, ele de maneira alguma ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Aquele que sobe no altar e ele expõe a vida das pessoas, de maneira alguma ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Aquele que prega o amor, mas não consegue praticar o amor dentro de si, de maneira alguma ele está sendo tomado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem produz o verdadeiro amor dentro de nós. Então, você que é pregador do Evangelho, você que é um mestre da Palavra de Deus, né, você que tem o compromisso de levar as pessoas até Deus, se examine o seu coração, como está a tua vida, né, diante daquilo que nós estamos falando aqui hoje. Porque se não existe amor, se o verdadeiro amor pelas almas, independente se ela está de pé, se ela está caída, se ela te feriu ou se ela tem te acolhido, se você não consegue amar as pessoas indiferente dos problemas que ela tem, diferente do posicionamento dela, o Espírito que está habitando em você verdadeiramente não pode ser o Espírito Santo de Deus. Deus, aleluia, Deus. Então, nós temos que começar a ter o verdadeiro discernimento, né? Porque o Espírito Santo ele reina, ele habita, ele atua individualmente na vida de cada um, né? Cada pessoa ele vai atuar de uma forma. A Bíblia diz que Deus é multiforme em graça. Então ele vai me usar de uma forma, ele vai usar a sua vida de outra forma, ele vai usar o irmão de outra forma. Mas se nós não tivermos o verdadeiro discernimento do que é o Espírito Santo, nós podemos dar vazão para algum outro espírito atuar em nossas vidas. Porque, como Paulo disse, nós somos templo, e nós somos templo do Espírito Santo. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós podemos fazer com que outro espírito
venha habitar dentro desse santuário que é você, que sou eu. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus, Ele tem enviado o Teu Espírito para guiar as nossas vidas diante do evangelismo, porque Jesus Cristo está voltando. Muitos pregadores, muitos que são o santuário do Espírito Santo, não estão se importando com isso, estão pregando outras novidades. E que Espírito que está habitando em nós, se Jesus Cristo está às portas, a qualquer momento Jesus vai vir arrebatar a igreja, e nós, como o santuário do Espírito Santo, como o templo do Espírito Santo, não estamos preocupados em pregar salvação, em falar sobre Jesus, em pregar a vinda do Messias. Aleluia, Deus. Então, se nós estamos saindo desse foco, desse propósito de falar sobre o arrebatamento, de falar sobre a vinda de Jesus, verdadeiramente nós não estamos dando lugar ao Espírito Santo. Nós estamos muito mais preocupados com as preocupações de outros espíritos que estão atuantes na terra. Então, que você se desperte, que eu me desperte, que nós nos despertamos a cada dia para falar de Jesus Cristo, para fazer com que o Espírito Santo de Deus, esse que está sendo mencionado aqui hoje, ele venha voltar a fazer morada nesse tabernáculo maravilhoso que é você, nesse templo poderoso de Deus que é você. E a partir do momento que você convidar o Espírito Santo, ele retorna à casa. A partir do momento que você abrir o teu coração e falar: Espírito Santo, volte a reinar em mim, ele vai voltar a reinar. A partir do momento que você abrir o teu coração e falar: Senhor, eu não quero mais obedecer ao meu espírito, eu não quero obedecer a espíritos caídos, eu não quero obedecer ao espírito do homem, mas eu quero obedecer ao teu espírito. Então, volte a ministrar, a me revelar, a falar comigo, Espírito Santo. Assim você vai ver Deus começar a agir novamente na tua vida, através da tua vida, e grandes almas que estão sedentas, que estão esquecidas, vão ser alcançadas pelo Espírito Santo através da tua vida. O Espírito Santo, ele é aquele que nos enche de dons. Nenhum dom o dom de Deus pode existir na minha vida e na tua vida se não for entregue através do Espírito Santo. Outros dons podem vir sobre nossas vidas através de outro Espírito, mas nós devemos rejeitar a todos os dons que são contaminados, porque todos os dons nas nossas vidas que têm uma contaminação espiritual, ele não tem parte com Deus. E ainda que você seja usado e ousado em dons, não aceite a revelação de outro espírito, não aceite a cura através de outro espírito, não aceite uma pregação que não venha do Espírito Santo, porque o único que pode trazer salvação, produzir arrependimento, que pode mudar a história de alguém através da tua vida, só pode ser o Espírito Santo. Outro espírito é espírito do engano, muitas das vezes nós damos lugar ao Espírito e achamos que é o Espírito Santo, mas aquele que dá lugar ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele produz o que sobre a vida daquele que dá lugar a ele? Os frutos do Espírito. Então, se você não consegue desenvolver o amor, a bondade, a longanimidade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio, com certeza não é o Espírito Santo de Deus que você está invocando sobre a tua vida. Você pode estar invocando o espírito de ira, o espírito de contenda, o espírito da mentira, da fofoca, da confusão. E você, como você vai identificar isso? De acordo com o tipo de conversa que você está tendo, o tipo de diálogo, o tipo de roda que você tem participado, o seu comportamento diante de pessoas, diante da presença do Senhor, dentro da igreja, fora da igreja. Qual é o espírito que tem te conduzido, que tem te levado a algum lugar? Será que é o Espírito Santo? É forte. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas estão pregando a palavra de Deus, mas não estão preocupadas em se preparar para o fim dos tempos. O fim dos tempos está aí. E o único que
nos traz essa preocupação, irmãos, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sim, ele está preocupado com a sua alma. Os outros espíritos querem mais que a sua alma se perca, né? Se perca no meio do caminho, perca tempo fazendo outras coisas, falando de outras coisas, pregando outras coisas. Mas o Espírito Santo, ele tem zelado pelas almas. Então, se você não tem se preocupado dentro do teu espírito, não tem te incomodado para você dobrar o teu joelho e clamar por arrependimento, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando, o fim dos tempos está aí. Com certeza não é o Espírito Santo que está reinando sobre a tua vida. Expulsa esse demônio, expulsa esse espírito que tem participado do seu dia a dia. Coloca o seu joelho diante de Deus e peça para que o Espírito de Deus ele venha voltar a reinar, para que você venha desejar, ansiar pela salvação do Senhor, né? Porque o único que pode trazer o selo de salvação, o único Espírito que pode trazer o selo de salvação sobre nossas vidas é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo de Deus. Os outros espíritos que têm tentado se encostar sobre nós, todos eles têm tentado nos levar para a ruína, para a perdição eterna. Então, abra os teus olhos enquanto há tempo, porque Jesus ele quer fazer com que você venha enxergar a redenção